Esse livro, ele fala sobre orações, tá? Então, cada capítulo é direcionado para um tipo de oração. Então, oração de confissão, eu escolhi, né, esse salmo, porque tá aqui, ó, tá? Então, para arte, eu escolhi todos os versículos que estavam aqui já na primeira página de cada uma dessas orações aqui no livro, tá bom? Então, esse mesmo salmo que tá aqui é o salmo que tá na arte. Então, esse foi o primeiro dia que a gente leu falando sobre oração de confissão. A oração de confissão, ela é importante porque se a gente não, né, se confessar ao Senhor, existe uma parede, né, levantada uma parede entre nós e Deus. Então, à medida que a gente não confessa, os pecados eles vão tomando conta da nossa vida e vai nos afastando de Deus, vai nos esfriando, né, e vai formando essa barreira entre nós e o Senhor. Então, é a necessidade da gente estar sempre se confessando, né, em todas as nossas orações, todos os dias, porque a gente peca todos os dias. Não tem como, né? Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente busque ser melhor a cada dia, mas a gente é fraco. Então a gente tá sempre ali caindo. Então é necessário que todos os dias, durante as nossas orações, a gente faça uma oração de confissão, tá? Então, quando o pecado ele não é confessado, uma parede se levanta entre nós e Deus. E se a gente não confessa, nós vamos viver uma vida incessante de culpa, porque a gente vai ficar se culpando por todas as coisas erradas que a gente fez. Então, quando a gente confessa a Deus, a gente se arrepende, a gente pede perdão para Ele, a gente deixa aquilo para trás e a gente segue a nossa vida, né? Buscando não cair no mesmo erro. E deixar aquilo para trás, né? Não ir se arrastando o passado, né? Toda vez que a gente ficar se lembrando, se culpando, tá trazendo de novo à tona aquele passado que tanto nos fez mal, né? Das consequências que veio pelo nosso pecado. Então, a confissão, ela não só tem um efeito de nos libertar, né? Mas também de nos dar alívio, nos dar paz, porque a gente tira, né? Aquela carga da culpa, do erro, né? E aceita a misericórdia do Senhor, aceita o perdão de Deus. Se reconcilia com o Senhor, volta a ter uma comunhão com o Senhor. Mas é necessário que haja arrependimento, toda vez que a gente for confessar, né? Que haja arrependimento e mudança de opinião. Para que a gente, né, se esforce para não pecar mais, para não cometer mais o mesmo erro. Porém, isso não significa que a gente não vai pecar ou cair no mesmo erro de novo, né? Porque nós somos fracos. Mas o que importa é a gente lutar, né? E querer não cair naquilo lá mais, no mesmo erro. Então, como nós somos fracos, não só às vezes a gente cai no mesmo erro, como às vezes a gente comete outros tipos, né, de pecado. Então, a oração de confissão, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser todos os dias, né? Todos os dias você fazer ali uma meditação, lembrar, refletir o que foi que você fez, que você se arrependeu, às vezes até na hora. A gente faz certas coisas e já vem um peso no coração. Para que eu fui falar isso? Para que eu fui agir dessa maneira? E aí você pode ou nessa hora já pedir perdão para Deus, porque o próprio Espírito Santo já te incomodou naquela hora, né? Com aquele aperto no coração, com aquele arrependimento. E já vir confessar ao Senhor naquela hora. Ou se às vezes, naquela hora você não observou que você fez errado, mas depois que a sua cabeça esfriou, que você voltou, né, a sair daquela sensação emocional, né, aquela fase emotiva, impulsiva, que às vezes você possa ter tido no momento, e quando você para e reflete, né, nossa, por que eu fiz aquilo? Então, durante a oração, também pedir perdão a Deus. Então, a confissão ela tem que ser contínua e a gente tem que estar decidido a não pecar mais e sermos sinceros diante do Senhor, porque também não adianta a gente pedir perdão, mas a gente não se arrepender e a gente vai estar só pedindo desculpa, a gente não vai estar pedindo perdão para Deus. E aí, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, né? E além disso, além dos pecados que a gente lembra, que a gente pede perdão, existem outros que às vezes a gente tem no nosso passado, mas que a gente não lembra. E às vezes a gente traz essas cargas,
né, desses pecados não confessados, porque a gente não lembra. E às vezes a gente nem sabe por que tá passando certas consequências ou certas coisas em decorrência de um pecado, né, do passado. Que às vezes a gente nem faz mais, mas que aquilo trouxe alguma consequência. Então a gente tem que sempre pedir para o Senhor, Senhor, se há algo que está, né, guardado, algo que eu não me recorde, mas que eu preciso confessar ao Senhor, eu preciso, né, expor isso, eu preciso ser liberto disso, dessa, né, de consequências que às vezes vem emocional, né, física. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, ele vai te trazer a memória, ele vai te fazer lembrar, para que você confesse, né, e tire, né, todo aquele peso, toda a culpa que vem e causando problemas emocionais, espirituais e físicos, tá? Então, a oração de confissão era uma oração muito importante. Se você não consegue expor, não sabe como fazer uma oração, acha que, Senhor, só me perdoa e tal, tal, tal. Mas existem também vários salmos que você pode fazer, como esse aqui que é o Salmo 32, versículo 5, né? Então existem vários salmos em que Davi pede perdão, que Davi pede para que o Senhor dê um coração contrito, né? Renove novamente o coração, não, que ele pede para que o Senhor não retire sua presença dele. Então existem vários salmos que você pode orar, né? Transformando numa oração para você. Se você não consegue se expressar, tá? Então, aqui no Salmo 32, versículo 5, fala: eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, se você quiser orar esse versículo, você pode orar assim: Senhor, confesso a ti as minhas transgressões e sei que tu perdoarás a culpa do meu pecado, tá? Então, você pode orar também os versículos. Depois, no segundo dia, nós lemos sobre a oração de salvação. A oração de salvação é aquela oração que a gente faz quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tá? Então, aqui o versículo que a autora coloca é o Salmo 68, versículo 2. O nosso Deus é um Deus que salva, tá? E é o versículo que eu coloquei aqui na arte. Então, aqui na oração de salvação, é a hora que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e fala pro Senhor: vem morar em mim, né? Eu abro meu coração para ti, aceito que o Senhor seja o meu Senhor, o Senhor da minha vida, né? E abro meu coração para que o Espírito Santo venha habitar em mim. Então, o nosso Deus é um Deus que salva. Por causa da graça de Deus, podemos fazer essa oração de salvação. E só é preciso dizer, né? Jesus vem morar em mim. Quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E aí essa oração vai trazer misericórdia e graça de Deus. A graça e a misericórdia de Deus, elas são bem parecidas. A graça acontece quando Deus se abstém de castigar uma pessoa, ou seja, nós somos culpados, né? Por causa do nosso pecado. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus em Jesus, né, nós seríamos castigados, nós iríamos morrer pela nossa culpa, do nosso pecado. Então, é pela graça de Deus que nós somos alcançados. A misericórdia, ela é a compaixão de Deus pelos nossos sofrimentos. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente está passando por uma dor muito forte, por um problema muito sério, o Senhor vem com a sua misericórdia e compaixão e nos sustenta, nos ajuda, né? E vai muito além daquilo que a gente pode esperar. A oração de salvação, além dela trazer a graça e a misericórdia de Deus, ela nos dá acesso ao reino de Deus, né? É muito mais do que Jesus fez por nós da cruz, porque através dele nós temos livre acesso em comunhão com Deus, que a gente pode, né, ter ali um relacionamento com o Senhor diretamente, através da oração. Nós somos livres, né, da morte eterna. E nós temos a nossa vida, nosso futuro aqui, além da vida eterna que nós temos depois da morte, nós temos a nossa vida segura nas mãos do Senhor, porque o futuro da nossa vida pertence a Deus. Então, o reino de Deus é não só lá na eternidade, como viver o reino de Deus aqui na terra também. Então, a oração de salvação, ela dá acesso ao reino de Deus, tanto na eternidade quanto viver o reino de Deus aqui na terra, que é o quê? Viver em comunhão com o Senhor, é presenciar
as ações do Senhor na nossa vida, né? Tantas orações respondidas, tantas bênçãos derramadas, tudo isso é demonstração do reino de Deus na nossa vida. A oração de salvação também nos liberta da culpa. Então, todo mundo que tem algum tipo de culpa dos erros que cometeu no passado, a oração de salvação vai nos libertar. O Senhor, ele nos liberta de todo e qualquer mal que possa ser em qualquer área da nossa vida, né? Nós somos imediatamente libertados do castigo pelos nossos erros. Então, aí a gente aceita o Senhor Jesus, a gente confessa, né, que a gente acabou de ver na oração da confissão, confessa nossos erros, nossos pecados, e nós somos libertos. Então, nós somos livres. Em Cristo, nós somos livres, né, do fracasso do pecado. A oração de salvação também traz vida abundante, porque quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, né, ele nos traz essa água viva, né, que jorra, que enche nosso coração, que nos traz satisfação, que nos traz alegria, que nos traz esperança, que aumenta a nossa fé, que renova as nossas forças, que nos dá consolo, né, que nos deixa descansar, porque a gente confia que ele é soberano, tem tudo em suas mãos. Então a gente sabe que o nosso futuro está nas mãos dele, que ele está cuidando de tudo, que ele está resolvendo, né, as nossas situações, os nossos problemas. Mas é claro que no momento em que a gente aceita o Senhor Jesus, não quer dizer que a gente não vai mais passar por problemas e que a nossa vida vai ser só flores, né? Claro que não. Nós vamos continuar passando por situações difíceis, mas nós vamos ter força e poder vindo de Deus para conseguir superar essas situações difíceis. E Jesus é o único que pode ressuscitar qualquer área da nossa vida. Qualquer área que esteja sem esperança, qualquer área que você acha que não tenha mais solução, qualquer situação que você acha que acabou, que não tem mais esperança, que não tem, né, mais recurso, que não tem mais solução. Então, o Senhor, para ele, nada é impossível, né? Então, quando a gente coloca as nossas situações nas mãos do Senhor, com fé, ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Então, Jesus é o único que pode nos dar vida antes da morte e nos dar vida após a morte. A oração de salvação também dá acesso ao Espírito Santo, porque no momento que a gente aceita o Senhor Jesus, né, ele traz o Espírito Santo para habitar no nosso coração. Quem não aceita o Senhor Jesus tem um vazio dentro do peito, que é o local onde o Espírito Santo deveria, né, habitar. O Espírito Santo, ele nos traz consolo, ele nos edifica, ele nos guia na verdade, ele nos traz dons espirituais, ele nos ajuda a orar com mais eficiência, ele nos ajuda a lembrar da palavra de Deus, de tudo que a gente tem aprendido, né? Ele nos dá sabedoria e revelação através da palavra de Deus. Ele é o próprio Deus, né? O poder divino pelo meio que Deus usa para falar conosco. Então, o Espírito Santo vem habitar em nós e opera a sua perfeição, a perfeição de Deus, que pertence a Deus, né? Ele vem com a sua perfeição para tentar nos transformar, para tentar nos ajudar a ser melhores a cada dia, né? É o nosso ajudador. Então, não podemos limitar o poder de Deus através do Espírito Santo, né? Não dando importância ou esquecendo-se dele, porque é através dele que Deus age na nossa vida, é através dele que o Senhor, né, vai renovando, vai nos amadurecendo gradativamente no decorrer da vida, né? Trazendo aquela transformação de dentro e que vai refletindo, né, na nossa vida, naqueles que estão convivendo conosco. E vai nos capacitando a realizar tudo aquilo que seria incapaz da gente realizar sozinho, né? Vai muito além do que as nossas limitações, as nossas forças. Só Ele pode nos dar amor, poder e vida repleta mesmo, completa, transbordante. Tá? Então, a oração de salvação, ela traz todos esses benefícios para nós. Depois, a oração de libertação fala sobre o Salmo 18, versículo 32. Tá aqui, ó, né? Então, tá na primeira página da oração 3, oração de libertação. E aí eu coloquei na arte, tá? Ele é um Deus que me reveste de força e toda a perfeição o meu caminho. Salmo 18, versículo 32. Então, aqui a oração de libertação, ela é uma oração que nos liberta
da falta de perdão. É aquela que nos liberta da falta de perdão que a gente não dá para quem, para alguma pessoa que fez um mal pra gente. A falta de perdão que a gente não dá para Deus, quando às vezes a gente culpa Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida. E também a falta de perdão para nós, para conosco mesmo, para os nossos próprios erros, tá? Então, às vezes as pessoas carregam cargas pesadas, se tornam amargas ou se tornam infelizes porque não liberam perdão, sendo qualquer uma desses 3 tipos de perdão, tá? Perdão para si mesma, perdão para Deus e perdão para o próximo. Então, a falta de perdão é a morte lenta e o perdão nos leva à vida. O perdão ele deve ser contínuo, porque toda vez que a gente vai lidar com as consequências daquele ocorrido que aconteceu, né, quando a gente foi ferido, machucado, ofendido, manipulado, né, a gente teve o nosso orgulho muitas vezes ferido. Então, sempre todo mundo tem alguma experiência em que a gente passou, que a gente foi decepcionado, em que a gente foi magoado, em que a gente foi ferido. Isso independente de qualquer que tenha sido a situação, tá? Seja emocional, trauma físico, qualquer um desses tipos. A gente sempre tem uma história, né, que nos trouxe alguma dor no decorrer da nossa vida, desde a infância até agora, nossa fase adulta. Então, o Senhor, ele pede que a gente libere o perdão, né? Porque quem sofre com tudo isso não é a pessoa em que você está perdoando. Quem sofre com tudo isso é você mesmo. Porque quando a gente não pede perdão, a gente vai guardando aquele sentimento que fica como uma cicatriz na nossa alma. Então, toda vez que a gente lembra, a gente sofre de novo, a gente remoe aquilo, né? E isso vai nos atrasando, isso vai impedindo com que o Senhor derrame todas as bênçãos que Ele deseja transformar, liberar na nossa vida, né? Então, assim como o Senhor diz, perdoe aqueles, assim como eu vos perdoo, né? Então, o Senhor, Ele dá uma ordenança, que a gente seja obediente a Ele. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não tenho ninguém para perdoar, eu não tenho, todo mundo que eu já tinha que perdoar, eu já perdoei. Mas, além disso, a gente também não deve ficar julgando os outros. Às vezes você não tem mesmo ninguém para perdoar, você já liberou perdão, você tem sua consciência, né? Se sente livre, não tem nada que traz amargura, mas tem o hábito de ficar julgando os outros, porque fulano faz assim, porque fulano faz assado, porque, nossa, você viu isso, não você viu aquilo. Então, o Senhor diz, não julgueis para não ser julgado, que a mesma medida que medides, serás medido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Senhor está vendo, né? E da mesma forma com que a gente está julgando o outro, o Senhor também está nos julgando, Ele está vendo. Então, nós não temos direito de julgar, só Deus tem direito de julgar as pessoas, porque cada um tem a sua história de vida, né? Cada um tem as suas justificativas para estar sendo um determinado tipo de pessoa. Aquela pessoa é insuportável, muito chata. Mas por que a vida tornou ela assim? Às vezes ela passou por tantas situações, né, que deixaram aquela pessoa ali azeda. Mas por quê? Porque foi em decorrência de acontecimentos que às vezes a gente não sabe. Então só Deus é que sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa. Então só Ele para julgar, olha, minha filha, ela é assim porque aconteceu isso, 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 isso. Você não tem direito de falar assim dela, você não sabe o que aconteceu na sua vida. Mas eu sei, porque eu tudo vejo, tudo eu sei. Então o Senhor só que sabe, né? Só Ele mesmo para nos julgar. Ele é o justo juiz. Então, voltando assim, saindo do julgamento e voltando para a falta do perdão, a falta de perdão nos impede de receber cura, alegria e restauração no nosso coração, tá? E estar liberto para receber tudo que Deus reservou para nós. Então, a oração de libertação, ela nos liberta disso, da amargura. E também nos livra de culpar a Deus, porque muitas das vezes a gente culpa a Deus por alguma situação que aconteceu na nossa vida, porque a gente foi... por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que Deus permitiu que acontecesse essa coisa na minha vida? Por que eu tenho que aguentar isso? Por que Deus não tirou essa situação da minha vida? Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu tô passando por isso? E aí fica questionando a Deus ou culpando a Deus por certas coisas que acontecem na vida.
ou às vezes a algum ente querido que morreu, ou às vezes a um emprego que perdeu, sabe? Então, culpando a Deus e aí aquilo, o que acontece? Afasta a pessoa de Deus. A pessoa fica com uma mágoa, um certo rancor do próprio Deus. E como vai ter um relacionamento de intimidade comunhão com Deus se você fica assim, magoado, ferido, achando que Deus é culpado de tudo, só porque Deus tem tudo em suas mãos e é soberano sobre todas as coisas. Mas tem coisas que são decorrentes dos nossos próprios atos, são consequências dos nossos próprios atos e do livre-arbítrio que ele dá para nós. Ele não pode interferir. Então, ele tem que permitir para que a gente aprenda, que a gente cresça, né? E ele sempre consegue tirar algo de bom, mesmo que as situações não sejam tão boas. Então, também culpamos a Deus por qualquer atitude negativa, às vezes, dos nossos pais contra nós. Achamos que Deus deve ter nos criado como eles dizem que somos. Então, às vezes, a gente fica tendo um relacionamento com o Senhor, achando que Deus é como nosso pai, nossa mãe, que às vezes não teve uma atitude boa para conosco, não tratou a gente com amor e carinho. Então, às vezes, a gente reflete aquele relacionamento do pai da terra com Deus, nosso Pai Celestial. E não é assim, né? Deus é perfeito. E o nosso pai terreno, ele é imperfeito. Então, a gente não pode culpar a Deus e usar nossos pais terrenos como se fosse Deus. E nem como as relações humanas, que são, né, imperfeitas, porque às vezes não é um pai e uma mãe, mas às vezes é um padrasto, é um avô, é uma tia, alguém que possa ter te magoado na infância, e aquilo você traz para sua vida hoje e às vezes acaba refletindo na criação dos filhos. Então a gente não pode culpar a Deus por essas coisas, porque Deus não é igual aos nossos pais ou parentes que nos trataram mal, né? Deus é perfeito, é amoroso, é bondoso, ele é justo. Então, a oração de libertação nos livra de culpar a Deus. Culpar a Deus produz uma raiva inapropriada, que canaliza ali no interior e nos deixa frustrado, insatisfeito, doente. A gente começa a só reclamar, murmurar. E a gente vai descontando nas pessoas que vivem com a gente. A gente desconta no nosso cônjuge, a gente desconta no nosso filho, a gente desconta no amigo. Aquela frustração, aquela insatisfação que a gente tem, que às vezes é enraizado no passado. Tá? Então, só o Senhor pode tratar isso no nosso coração. Só o Senhor pode transformar e tirar tudo isso no nosso coração. Não é rápido, não é de uma hora para outra. Né? A cura, a transformação do nosso coração é gradativamente. Não é no estalar de dedos. Então, você tem que ir pedindo todos os dias, Senhor, transforma, Senhor, tira esse sentimento do meu coração, Senhor, me perdoa, me liberta disso. Transforma o meu coração, deixa o meu coração mais sereno, traz paz que excede todo entendimento no meu coração, tira esse peso. Todos os dias está pedindo para o Senhor e o Senhor vai transformando o coração da gente. Até o momento que você vai ver que você não sente mais aquele peso, né? Deus é fiel e compassivo, o amor dele é ilimitado, é inesgotável. Deus não despreza, não abusa, não se esquece, nem se engana. Ele nunca decepcionará ou será imperfeito. Quando entendemos quem Deus realmente é, nós deixamos de culpá-lo, encontrando a paz e a segurança que a gente tem nele. Então, a melhor coisa é a gente ser honesto diante de Deus e falar, Senhor, eu estou me sentindo assim, assim, assado, botar tudo para fora, toda aquela amargura, toda aquela culpa, e abrir o coração para que Deus possa, né, agir, né, tirar aquela mágoa, muitas vezes chorar aos pés do Senhor, para nos libertar e deixar que Ele nos cure. A oração de libertação também nos ajuda a perdoar os outros, né? Então, da mesma forma com que a gente perdoa, né, às vezes que a gente fica culpando a Deus, tirar aquela culpa do nosso coração, a gente também recebe do Senhor auxílio para ajudar a perdoar os outros, não fazendo porque a pessoa merece. Não é isso, eu tenho que perdoar, mas não acho isso certo porque a pessoa não merece meu perdão. Quem vai estar recebendo a graça, a bênção e a dádiva é você mesmo que está liberando o perdão, não é outra pessoa. Então, muitas das vezes a gente não pode fazer aquilo que a gente quer, mas a gente precisa fazer o que é certo, que é o que o Senhor ordena na sua palavra, né? Confiante de que o Senhor me perdoa, meu Senhor me perdoa tantas vezes.
Quantas vezes eu erro? Eu acabei de pedir perdão aqui na oração, já vou seguir o meu dia, já tô pecando ali de novo, e o Senhor nos perdoa outra vez. Então, se a gente parar para pensar, quem somos nós para dizer, eu não devo, ou eu não vou? Porque o Senhor vai chegar para você e vai falar, não te perdoo. Você acha que o Senhor vai falar isso? Então, você tem que pensar muito bem, como o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor me perdoa, assim como Ele faz comigo, eu devo fazer com o próximo, por mais que aquilo me doa. Então, se você ainda não conseguiu liberar perdão, tem que orar e pedir, Senhor, ajuda a me perdoar, tira essa mágoa, tira essa dor que eu tenho daquela pessoa. Leia versículos, existem tantos versículos na palavra que falam sobre perdoar, que Deus nos perdoa, e pede para que ao ler esses versículos o Senhor já vá transformando o seu coração. Talvez não seja de uma hora para outra, mas com o passar dos dias, com a insistência ali na oração, o seu coração vai sendo transformado. Então, entregar a Deus de forma plena e honesta as nossas fraquezas, para que Ele possa transformar através da sua força, através da força que vem de Deus. Ele é um Deus de restauração e redenção, e a restauração não acontece da noite para o dia, mas a redenção, que é a libertação, que vem do Senhor, ela pode acontecer. A partir do momento que você deixa o Senhor, você abre a porta daquela parte da sua morada, do seu coração, para que o Senhor possa entrar e para que o Senhor possa trabalhar ali. Então, a oração de libertação, ela também é uma escada para a perfeição. Quando a gente não consegue perdoar uma pessoa, não significa que a gente não vai ser salvo e nem tampouco que a gente não vai para o céu, mas significa que nós não podemos viver tudo que Deus reservou para nós. E a gente também não vai ficar livre da dor emocional, porque toda vez que a gente deixa de perdoar alguém, aquele mal vem para nós mesmos, né? Nos traz aquela tristeza profunda, aquela amargura, né? E deixa a gente preso e impede que a gente viva o melhor de Deus. Então, o perdão não faz a outra pessoa estar certa, mas nos faz ser livres. Melhor maneira de transformar a raiva, a amargura, o ódio, o ressentimento em amor é orar por aquela pessoa. Deus amolece o nosso coração quando nós tentamos ser íntegros e traz perfeição para a nossa vida. Depois vem a oração de submissão, que é o último capítulo que nós lemos na semana passada, né? Salmo 25, versículo 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Então, aqui, a oração de submissão, ela nos diz que nós temos que ser, né, como o próprio nome diz, submissos a Deus, submissos à vontade de Deus, ou seja, ser obediente ao Senhor, buscar fazer a vontade do Senhor, permitir que Ele haja na nossa vida em todos os sentidos. A oração de submissão, ela nos traz muitos benefícios. Há pessoas que deixam Deus entrar, né, no seu coração e agir em toda a sua vida. Então, ela fala assim, Senhor, venha ser o dono da minha vida, venha fazer a sua vontade na minha vida. Mas aí tem algumas partes da área da vida que acaba não entregando totalmente na mão de Deus. Entrega só um pedaço, a outra parte não. E aí aqui o Senhor pode fazer a sua vontade, mas aqui deixa eu continuar fazendo do jeito que eu quero. Ou então não quer tocar naquele assunto, não quer falar naquilo, não quer tocar na ferida. E nisso o Senhor não consegue agir, o Senhor não consegue transformar, o Senhor não consegue fazer novas coisas. Então, a oração de submissão, ela tem que ser aquela oração que a gente abre o nosso coração e deixa Deus agir e transformar todas as áreas, porque o Senhor, Ele não vai derrubar as paredes, Ele não vai arrombar a porta, Ele vai ficar esperando ali, esperando ser convidado, esperando ter o livre acesso para entrar e limpar e transformar aquela área da nossa vida que está ferida, que está suja, que precisa ser, né, renovada. Então, Deus não impõe obediência e submissão a ninguém. Mas seria ótimo, né, se Ele já chegasse e falasse pra gente, ó, você tem que fazer assim, assim, assim.
Ia ser muito mais fácil a gente chegar, tá bom, então eu vou fazer assim. Mas não, o Senhor, ele dá aquele direcionamento, mas ele deixa livre para que a gente possa fazer ou não. E aí cabe a nós termos a escolha de sermos submissos e obedientes, né? E é para o nosso próprio benefício. A gente ser submisso e obediente a Deus, a gente não vai estar levando nada para Deus. Deus vai continuar sendo Deus. Se a gente for obediente, se a gente for desobediente, ele vai ser sempre Deus. Mas nós, sim, a nossa vida vai ser diferente. Porque se a gente for obediente a Deus, nós vamos ter, né, as bênçãos da obediência. Mas se a gente não for obediente, nós vamos ter as consequências das desobediências. E aí Deus, né, vai permitir com que a gente viva de acordo com as nossas escolhas. Então ele nos dá a oportunidade para ter uma nova vida, mas cabe a nós termos, né, o livre-arbítrio de escolher sim ou não ser submissos e obedientes a ele. Quando a gente é submisso ao Senhor, a gente consegue descansar no Senhor. Porque a gente ora, a gente entrega o nosso coração perturbado, a gente entrega a nossa ansiedade, a gente entrega aquela situação que está nos preocupando e a gente confia. O Senhor está cuidando, o Senhor vai fazer o que é melhor, o Senhor vai fazer a sua vontade. E aí a gente buscar a nossa mente estar focada no Senhor, buscar a nossa mente esteja centralizada no Senhor, na sua palavra, em louvores. E assim o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai realizando as coisas. Então a gente pode descansar, confiando de que independente das circunstâncias, Ele está no controle. Então a oração de submissão, ela também libera os nossos sonhos. Muitas das vezes os nossos sonhos são os mesmos que os sonhos de Deus. Quando os nossos sonhos são os mesmos que os sonhos de Deus, é muito mais fácil, né? Aí o Senhor vai realizando à medida que a gente for fazendo a nossa parte, Ele vai fazendo a parte dele e tudo vai se concretizando. Mas a partir do momento que às vezes os nossos sonhos não são os mesmos que o Senhor, aí a gente precisa orar e pedir direcionamento. Senhor, isso está segundo a tua vontade? Isso vai ser o melhor para mim? Me mostra se isso está certo. Se é isso que o Senhor quer para mim, então confirma. Se não é, então que o Senhor me mostre que eu tenho que deixar. E aí o Senhor vai colocando no nosso coração, vai nos dando direcionamento, vai nos dando sinal para mostrar que a gente está realmente no caminho certo ou não. Que às vezes a gente tem que entregar, por mais que a gente queira muito aquilo, mas entregar nas mãos do Senhor, porque Ele tem algo muito melhor, muito mais grandioso do que aquilo que a gente sonhava. Então, às vezes, a gente tem alguns sonhos de antes de ter aquela intimidade com o Senhor, de antes de ter um relacionamento com o Senhor, que não condiz mais com o que nós vivemos agora. Então, o Senhor vai nos mostrar, olha, isso não está correto, isso não está certo. E aí ele vai começando a mostrar e aquilo vai incomodando o nosso coração. Nossa, não posso mais fazer isso aqui, está errado. Os nossos olhos vão se abrindo e o Senhor vai dando direcionamento. Então, a oração de submissão, ela libera os nossos sonhos. Tanto quanto ajuda a gente a realizar, né? Através, quando os nossos desejos são os mesmos que Deus, quando Deus também vai nos direcionando e vai mostrando, nos dando sinal. Não, esse não, meu filho. Esse aqui é melhor. Então, a oração de submissão, ela também nos traz realização. Porque muitas das vezes a gente deseja, né, algo, pede algo para Deus, mas às vezes o que Deus quer realmente dar na nossa vida é a completude, é a paz, é a realização, é a alegria, né? Então, através desses sentimentos, o Senhor vai te preencher, Ele vai te realizar, independente do que você tenha ou deixe de ter, que você alcance ou deixe de alcançar. Né? Então, quando o Senhor ele traz realização, te dá satisfação, você pode estar vivendo maneira que for, mas você vai estar sempre satisfeito, alegre, feliz por ter seu coração preenchido com o Senhor. Então, o Senhor colocou para nós os 10 mandamentos, né? Então, através dos 10 mandamentos, o Senhor nos orienta e nos guia, tanto para a gente ver se os nossos sonhos estão de comum acordo com o Senhor ou não, tanto para nos trazer realização também. Por quê? Os 10 mandamentos, ele nos protege do mal, ele nos protege de errar
e ajuda-nos a fazer o bem, ajuda-nos a fazer o que é certo. Então, quando a gente é obediente, quando a gente é submisso à palavra de Deus, aos seus mandamentos, né, a gente opta por viver na bênção. Mas quando a gente desobedece, a gente opta por viver fora da bênção. E aí o Senhor vai deixar o livre-arbítrio, né, nas nossas mãos. Então, a submissão, ela também nos traz recompensa. Quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente não coloca ela em prática, é como se a nossa casa tivesse sido construída sem alicerce. E aí vai vir a tempestade, vai vir as provações, vai vir as dificuldades, e aí a gente vai cair, e a gente vai desabar como a casa que não é construída sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Então, para a gente restabelecer um forte fundamento de relacionamento, né, de fixar nossa casa, que é o nosso coração, a nossa vida no Senhor Jesus, a gente precisa ter a leitura da palavra, a oração, o louvor, a confissão e o perdão contínuo, tá? Então, através da leitura da palavra, o Senhor nos orienta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos consola, o Senhor nos traz alegria. Na oração, nós conseguimos expor tudo que está no nosso coração, entregar para o Senhor tudo que está dentro da gente, todos os tipos de sentimentos que está na nossa alma, né? É o se comunicar com Deus. A palavra de Deus, ela também é a resposta do Senhor para nós, né? Quando o Senhor se comunica conosco. O louvor, a gente consegue tirar o foco de nós, tirar o foco da dor e transferir para o Senhor, porque quando a gente adora, quando a gente louva, a gente esquece dos problemas e a gente encontra consolo, a gente encontra força, a gente encontra, né, aquele auxílio, porque a gente muda o nosso foco e coloca no Senhor. E aí aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança. Na confissão que nós vimos aqui no início do livro, a gente tira, né, aquele peso, aquela culpa dentro da gente e tendo a certeza de que o Senhor está nos perdoando. E aí, através da confissão e a certeza de que o Senhor, com o nosso arrependimento, nos perdoou, nós também temos que perdoar os outros, nós também temos que perdoar a nós mesmos. Então, precisa haver esses fortes fundamentos dessas coisas que eu disse aqui, a palavra, a oração, o louvor, a confissão e o perdão contínuo, para que a gente se esteja forte, né, no Senhor, porque através disso a gente vai estar em comunhão com o Senhor, a gente vai estar unido com o Senhor, e aí pode vir o que for que nós vamos conseguir resistir, pode vir a tempestade que for, que nós vamos conseguir superar. E aí quando a gente é obediente ao Senhor, quando a gente faz a vontade de Deus, né, aí Ele nos recompensa, Ele nos abençoa, Ele deixa a gente viver, né, tudo aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes a gente não vive, não porque Ele não quer nos dar, mas porque nós criamos, né, abrimos um guarda-chuva que impede com que as bênçãos dele sejam derramadas sobre nós, por causa dos nossos pecados e das consequências que vêm dos nossos pecados. Então, nós só encontramos plenitude e restauração na presença de Deus. Não há outro caminho, né, para a gente restaurar as feridas e ser pleno do que viver na presença do Senhor. E para viver na presença do Senhor, a gente, por amor a Ele, a gente procura ser obediente, a gente tenta ser obediente, todos os dias tenta ser melhor, né? A gente sabe que nós somos fracos, a gente sabe que nós somos falhos, mas nem por isso a gente pode desistir. Todo dia é um novo dia, todo dia é uma página em branco, isso é uma nova oportunidade que o Senhor dá para nós. Então, a gente tem que continuar tentando. E Deus não vai deixar de nos amar quando a gente não obedecer. Ele ainda vai continuar nos amando. Mas, como eu falei, a gente vai ser incapaz de sentir ou de desfrutar plenamente aquele amor, aquelas bênçãos que o Senhor gostaria, né, que Deus pretendia derramar na nossa vida. Então, a gente precisa ser submisso à palavra do Senhor e à sua vontade. Bom, meninas, eu tentei ser, assim, a mais breve possível, a mais direta possível, mas o livro fala muitas coisas, ele ensina muitas coisas.
todas são baseadas na palavra, tá? Então, por exemplo, fala sobre a gente ser obediente e ela cita versículos, como João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando a gente não somente leu e pronto e acabou, mas que a gente pratique aquilo que a gente leu, os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, o Senhor, a gente ao praticar, a gente prova que a gente ama o Senhor. E aí o Senhor vem fazer morada em nós, né? O Senhor vem estar em comunhão plena conosco. Então, por isso é tão importante a gente buscar ser obediente. A gente sabe que é difícil, porque nós somos falhos, nós somos fracos, mas a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda, a gente não está só. Então, se a gente cair, né, que o pecado seja só um tropeço, que a gente tropece, levante de novo e continue andando, e peça auxílio ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor, para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ser capacitado a cada dia, até o final, né, da nossa caminhada rumo a Cristo, que é o alvo. Então, meninas, um pouquinho assim do que falou nesses 4 primeiros capítulos do livro, tá?